Cara, de boa, eu vou estar falando um pouco hoje sobre. Eu já esqueci o que eu vou falar. Não, eu vou falar sobre a origem da filosofia. É, é bom deixar bem claro que, tipo assim, a partir da onde a gente conhece, né, da onde foi estudado tecnicamente, o início da filosofia se deu na Grécia Antiga, né? E o que impulsionou essas mudanças, essa origem da filosofia na Grécia Antiga, foi porque com a expansão comercial, os gregos começaram a ter a visita de vários outros povos e começaram a ter uma ligação, né? Começaram a ter contato com culturas de diferentes países. Então, com isso, o que eles já tinham mistificado, o que eles já tinham como cultura, como verdade superior, foi totalmente quebrado e aberto a novas possibilidades de crenças, né? De crenças e de mitos desmistificados. Por exemplo, na Grécia Antiga, eles eram politeístas, né? Porque eles tinham e acreditavam em vários deuses para diferentes coisas, que eram os mitos e os deuses. Por exemplo, se chovia ou se caía trovão e raios. Para ele, a explicação disso era o Poseidon, né? Não, errei, tô brincando. O Thor, rei do trovão, rei do trovão. Eu acho que não é o Thor, mas eu não tô nem aí pra esses detalhes. Mas o da água, sim, era Poseidon, tá? Então, quando eles queriam fazer as suas navegações comerciais e tudo, que o mar tava ruim para eles, putz, Poseidon estava bravíssimos com eles. E foi essa questão da expansão comercial que fez com que eles é, criassem novas concepções de mundo e novas concepções religiosas e abrissem a novas possibilidades, entendeu? Abrissem. Vamos começar, tá? Eu vou estar aqui com a ajuda do meu caderno, que eu tô estudando, porque é muita coisa. E eu só preciso ler só uma palavra para eu poder lembrar, tá? O primeiro, né, dos chamados pré-socráticos, ou também filósofos da natureza, era Tales de Mileto. Lembrando que os filósofos da natureza eram filósofos que procuravam buscar uma substância como uma substância primordial para a criação do mundo, entendeu? Então, para eles, só uma substância era a primordial, a que dava início a tudo e que era a essência de todas as coisas que existiam. Então, Tales de Mileto foi o primeiro a olhar para a natureza de forma diferente e analisar: eu acho que o mundo surgiu a partir disso, a partir de observações que ele mesmo fazia. Para Tales, né, a substância primordial, a substância originária, também conhecida como arqué, seria a água, né? A partir da água que havia surgido todo o mundo. E ele fazia parte da escola jônica, porque Tales de Mileto significa que ele era de Mileto, que todos os filósofos dessa época tinham um nome de onde eles nasciam, onde eles moravam. E Mileto é uma região de Jônia, entendeu? E aí ele criou a escola jônica, que avaliava o mundo como uma substância primordial, apenas. Tanto que ele teve como discípulos Anaximandro e Anaxímenes. Anaxímenes dizia que a substância primordial, o arqué, era o ar, diferentemente de Tales de Mileto mesmo. Ele dizia que a partir do ar que surgiam todas as coisas. E ele dizia que a nossa alma só funcionava por causa do ar. Tanto que o movimento de respiração era o ar que fazia. E a partir do momento que nós morremos, o ar sai do nosso corpo e para de funcionar. Então, para ele, o ar se juntava, se condensava, virava uma coisa. O ar, quando era evaporado, chovia. Então, para ele, o ar era a explicação de todas as coisas. Já Anaximandro dizia que a substância originária, o arqué, era o apeiron. O apeiron era várias substâncias, moléculas pequenas e infinitas, divisíveis e que formavam tudo.
ele dizia que tudo era formado a partir dessas partículas. Tô procurando aqui. E ele era limitado, né? E tipo assim, eram esses... O apeiron, ele estava entre o quente e o frio, entre o líquido e o sólido. Então era o apeiron que se formava a partir de tudo, né? Depois de Tales de Mileto, Anaxímenes e Anaximandro, que eram os seus 2 discípulos, veio o grandíssimo Heráclito de Éfeso. Éfeso, a região onde ele morava, e também era uma região, uma pequena molécula de Jônia. Heráclito dizia que aquela frase que todo mundo conhece: não se entra no mesmo rio 2 vezes, porque na segunda vez o rio já não é o mesmo e você também não. Ele dizia que tudo muda, né? Nada é permanente. Então, para ele, as coisas estavam em constantes modificações. E ele também foi o pai, supostamente, da dialética. Ele dizia que as transformações do mundo são as tensões entre os opostos. Então, o quente e o frio. Esses dois, quando se juntavam, eles se misturavam e aí gerava as transformações do coisa e da dialética e tudo mais. É isso aí. É o que eu entendi, né? O que eu sempre estudei foi isso. Não me julgue. Mas se quiser também. Depois aí o Parmênides de Eleia. Eleia, vocês já sabem. Ele dizia que tudo é questão de opinião, basicamente. Para ele, doxa é opinião e verdade ele chamava de aletheia. Então tudo é questão de opinião. Para ele, esse negócio, essa questão de Heráclito de tudo muda, nada é permanente, é uma questão de opinião e que tudo está sujeito a parcialidade da pessoalidade de quem fala, basicamente. Deixa eu ver aqui o próximo. Agora, Demócrito de Abdeia. Demócrito de Abdeia, ele era da escola atômica, né? Onde eles estudavam o mundo a partir da existência de átomos. Para ele, né, o arqué, a substância inicial, era o vazio e os átomos. Porque antes de tudo, o mundo era um grande vazio. E com a chegada dos átomos, as transformações dos átomos, tudo começou a ser criado. Então, os átomos poderiam mudar, poderiam se juntar e virar as coisas, e como quebra-cabeças, tipo, todos os átomos tinham formato e tinham uns que se encaixavam perfeitamente, outros que não, mas era a partir disso que criava-se todo o mundo. Também teve Anaxágoras. Anaxágoras, ele foi muito essencial até para os pensamentos de Aristóteles. Então, Anaxágoras foi muito estudado pelo Aristóteles e ele foi perseguido brutalmente por questionar os deuses. Tanto que ele era da religião... Não, ele era da região de Abdera e ele teve que se mudar para a região de Milão. Milão? Peraí. Mileto, porque ele estava sendo perseguido. Diferente de Sócrates, ele não foi condenado à morte, não fizeram ele tomar veneno, nem nada. Ele só fugiu e foi esquecido no tempo, né? Ele fazia parte da escola pluralista, onde diziam que não existia só uma substância primordial, mas poderiam existir várias. E ele acreditava em duas, que a substância inicial era água e a terra. Mentira, errei. Não acreditem muito do que eu digo. Ele dizia das sementes, a água e a terra vêm depois, tá? Xenófanes, eu me confundi. Ele dizia de sementes infinitas, tudo era sementes infinitas. As plantas, a natureza, tudo eram pequenas sementes que começavam a existir e montavam as coisas. Ele chamava essa ideia de sementes que eram a origem de tudo de homeorias, né? Porque as sementes se uniam, se separavam e... Gente, achei viajado, né? Louco, louco.
A única parte que eu concordo com ele é questionar os deuses, né? De resto, sei lá, meio... E esse movimento de união e separação de sementes, ele chamava de nous. N-O-U... Não, N-O... Ah, tá certo. N-O-U-S. Acento chapeuzinho no O. Circunflexo. E, o conhecimento para ele se dividia em 3, né? O primeiro era o contato, a observação e a experiência, que já são 3, mas eu só usei 3 palavras diferentes. A experiência, por exemplo, assim, você descobriu alguma coisa, você experimentava, por exemplo, jogar água na televisão da sua mãe. Aí você viu que queimou, né? Aí você já observou uma experiência que você fez. Vou espiar. Nem espirrei, droga. Aí depois, né, você jogou água na televisão da sua mãe. Não faça isso. E ela queimou. Aí depois, quando você vê outra televisão, pode ser do seu irmão, você vai e fala assim, putz, não vou jogar água nessa, porque quando eu joguei na televisão da minha mãe, queimou, né? Então, o primeiro era a experiência ou descoberta, o segundo era a memória, para você se lembrar das descobertas e das experiências do que foi descoberto, certo? Então, você não vai jogar água na televisão do seu irmão, porque você já fez isso na da sua mãe e queimou. Então, não repita. Não repita seus erros. E o terceiro é a técnica, que é colocar em prática o que foi aprendido, né? Tipo assim, você fez, você viu que não deu certo, você lembrou disso antes de tentar de novo e você colocou em prática. Agora, toda televisão que você vê, você não vai jogar água, porque você já sabe que vai queimar, tá? É isso. Ele foi também o primeiro filósofo, como eu já falei, a questionar a natureza divina dos outros, né? Dos deuses. E agora, chega de Anaxágoras, vamos falar do melhor de todos. Xenófanes, de Cólofon. Ele fazia parte da escola eleática, né? Não me pergunte o que é, não lembro. Ele foi o primeiro grego a observar os fósseis de peixes e conchas em cantos que estavam longe, bem longe dos oceanos. Então, ele via conchas, né, longe de oceanos e pensava, putz, tá errado isso aqui. Concha só é para existir onde tá o oceano, né, onde tem água. Aí ele se tocou, então aqui, antes, pode ter existido água. Genial, né? Aí eles logo, né, se tocou que, aqui existiu água. Então, para ele, o arqué era a terra e a água, que foi o que eu confundi com Anaxágoras. Os meus erros todo mundo lembra. Aí ele dizia que ele foi considerado radical. Gosto bastante de Xenófanes, porque além dele criticar os deuses, né, ele não acreditava nessa pluralidade de deuses. Eu acho que eu queria essa palavra agora. Ele não acreditava em deuses. Ele acreditava em um Deus, né? Um Deus uno que é presente em todas as coisas. Ele dizia que Deus é a essência de todas as coisas. Ele não era alguém, entendeu? Ele não era antropomorfo. E ele julgava muito essa questão do antropomorfo, porque Deus sempre foi desenhado, né? Até hoje, a imagem que nós temos de Deus é um homem europeu, dos olhos azuis, cabelão, né? E branco. E Xenófanes criticava isso. Ele dizia que Deus não era um antropomorfo. Deus, ele era a essência de todas as coisas, então ele não era uma coisa física, material. Ele era uma coisa essencial, entendeu? Substancial em todas as coisas. Ele não era um formato humano. E ele dizia também que ele vivia imóvel, né? Ele estava em todas as coisas, logo, ele estava em todos os lugares. Ele era ono, presente em tudo, entendeu? Então ele criticava muito essa visão de antropomorfo. Tanto que ele dizia assim, se você pegar um cavalo ou um antílope, sei lá, qualquer espécie animal,
e dar consciência para ele e fazer com que eles desenhem o Deus dele, eles iriam desenhar como se fosse da espécie deles, né? Porque os gregos tinham essa visão de Deus como se fosse um grego, né? Um grego. Como se fosse grego mesmo, assim, da região deles. Então ele dizia que se você colocasse os animais para fazer o mesmo, desenhar o Deus deles, seria a mesma coisa, entendeu? Seria algum bicho antílope do mesmo formato de um cavalo ou o animal que fosse. Porque nós, ele dizia que nós temos essa tendência de transformar Deus, né, naquilo que a gente vê como uma coisa ideal. A gente idealizava o Deus, sendo que ele não acreditava em nada disso. E por conta disso, ele também criticou muito o Homero e o Hesíodo, porque Homero retratava Deus nas suas obras, né, Ilíada e Odisseia, como um ser mortal, que ele nascia e morria como nós. Só que ele não acreditava nisso também. Ele dizia que Deus, ele é eterno, ele não morre. E aí eu gostei muito da visão de Xenófanes, talvez eu tenha trazido muito pro pessoal. E ele também, uma coisa interessante que ele dizia, que ele preservava muito mais a inteligência, a razão, do que a forma física. Então, para ele, usar a força física era inútil quando se tinha o uso da inteligência. Cara, ele era criticado, mas você sabe, né, que todo mundo que é criticado tem um ponto de razão, só que pra época é louco, né? Depois viemos, né, chegamos no mais legal de todos, né, o pai da matemática, Pitágoras de Samos. Ele foi o primeiro a conceituar a filosofia, tá? Ele não é o pai da filosofia, ele só foi o primeiro a conceituar a filosofia como uma busca pela razão, uma dialética, uma conversa em busca da razão. Mas não foi ele que criou. O pai, considerado pai da filosofia, é o Milão lá, o Mileto. Vocês peguem quem vocês quiserem aí, é aquele lá. O primeiro que eu falei. Vou olhar. Tales de Mileto, esse aí mesmo. Para Pitágoras, o arqué era o número 1 e o ponto. 1 ponto. Entendeu? Ele dizia que tudo tá entre o 1 e o ponto. E tudo no mundo é geográfico e tudo para ele no mundo é aritmético. E tudo é medido e tudo é baseado em números. Esse cara é muito inteligente. Ele foi o filósofo, né? Foi o filósofo que percebeu a sinfonia musical. Então, ele percebeu que sempre depois do dó vem o ré. Sempre depois do mi vem o sol. Lá, si, entendeu? Então, ele que percebeu essa sinfonia musical. Do, ré, mi, sol, lá, si. Ele sempre via que, sempre, em qualquer nota, depois do mi, via o sol e por aí vai, entendeu? Só que ele também era um cara muito religioso. Mesmo com essa visão racional, essa visão muito razão das coisas, ele acreditava na metampsicose, que era que a alma não morria, a alma é imortal. E o corpo é mortal, mas a alma não. Então ele dizia que o corpo morre, mas a alma fica. Só que a alma só ficava se você alcançar um tipo de libertação, um tipo de purificação da alma. E essa purificação para ele acontecia de maneira com os estudos. Então, para sua alma purificar, para você transcender no mundo das almas, você tinha que estudar. E para ele você tinha que dominar essas 4 áreas. Era aritmética, astronomia, música e geometria. Ele dizia que para sua alma transcender, você tinha que estudar essas 4 coisas aí. E ele foi o primeiro filósofo a acreditar na Terra esférica, a Terra redondinha, onde ela orbitava ela girava em torno da sua própria órbita e haviam os planetas, o Sol, que girava em torno da órbita deles também, e todos em órbita do Sol, mais ou menos, né? Não tão
conceituado como nos dias de hoje, mas ele foi o primeiro a ter essa lógica da Terra esférica. Diferentemente daquele amigão que acreditava que a Terra era cilíndrica. E também teve o da Terra plana, o Anaximandro, ele acreditava que a Terra era cilíndrica. Então tinha a Terra, aí tinha o negócio e o outro negócio assim, entendeu? Tá, gente, eu não tô criticando, mas eu acho que muito inteligentes pra época. Eu nunca pensaria nisso naquela época. Pensaria em, sei lá, caçar borboleta. Também tivemos Zenão de Eleia, apesar que Zenão eu não me aprofundei tanto, mas eu sei que ele teve a sua importância ali nos pré-socráticos. Ele foi discípulo de Parmênides. Parmênides, vocês lembram quem é ou não? Porque o Parmênides dizia que... Calma aí, só um segundo. Dizia que nada muda, né? Parmênides já veio ali para criticar a teoria de Heráclito, que tudo está em constante mudança o tempo todo. Para Parmênides, nada muda, nada mesmo. E aí veio Zenão de Eleia e disse que ele criou o paradoxo. Para é contra, doxa, opinião. Então, contra opinião ou opinião contrária, é isso aí. Ele dizia que o movimento só é percebido pela confusão dos sentidos. E tinha um paradoxo dele que era do Aquiles e a tartaruga. Ele dizia assim: se você colocar uma tartaruga e Aquiles para competir uma corrida e dar a essa tartaruga uma disparada na frente, entendeu? Você dá esse benefício para a tartaruga. Nós, né, seres humanos mais evoluídos, diríamos que logo Aquiles alcançaria a tartaruga, até porque é um humano contra uma tartaruga e Aquiles o mais rápido. Mas Zenão dizia que não, que como você deu esse benefício, essa frente para a tartaruga, Aquiles nunca alcançaria a tartaruga, porque a distância universal, sei lá, entre Aquiles e a tartaruga seria inalcançável, entendeu? Então, em qualquer hipótese, tartaruga venceria, mesmo que Aquiles passasse ela, mas ele não passaria, porque o espaço entre eles é muito grande. Viajado, hein, gente? E ele também tem o paradoxo da flecha. Ele dizia que se você jogasse uma flecha num alvo, essa flecha ela não estaria se movimentando. Seria a sua concepção de movimento. Ela estaria em repouso constante enquanto ela faz a rota dela, mas ela não está em movimento, ela está em repouso e acertaria a mira. Deus, né, gente? Sei lá, ninguém explica Deus mesmo. E foi isso a aula de hoje. Espero que vocês não tenham gostado, porque ninguém vai ver. Mas é isso aí.